Amados filhos, hoje celebramos São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja Católica. Já que eles são as colunas, é sempre um momento interessante de aprofundar sobre o mistério da Igreja. É bom podermos pregar sobre a Igreja Católica, porque a gente sabe que nós, de vez em quando, a gente passa por essa situação a questão da falta de fidelidade à igreja. Quantas vezes a gente não falta à missa, a gente vai perdendo, aquele compromisso da seriedade. E se a gente soubesse a maravilha de ser fiel até o fim nessa igreja católica que Cristo fundou, certamente a gente ia largar tudo, ia ser prioridade, iria estar no topo o nosso compromisso com a igreja, porque Cristo fundou ela, Ele é Deus. Então, se Cristo funda a igreja, é para a nossa salvação. Talvez você já escutou assim: mas a igreja não salva. Negativo. Jesus não ia fundar uma igreja para não salvar, não ia servir para nada. Ele funda uma igreja e coloca todos os seus méritos da redenção lá. É por isso que às vezes eu repito muito isso, É por isso que você vai ver que a igreja está repleta de pessoas maravilhosas, de santos, de coisas extraordinárias, da ação do Espírito Santo. E a gente sabe que o protestantismo tem 500 anos, mas você não vai ver nenhuma personalidade comparada a algum santo da igreja, como São Padre Pio, Santo Antônio, Santa Teresinha, enfim, Santa Dulce. E nós temos 20.000 santos, só o Papa Francisco canonizou mais de 800, sem contar os bem-aventurados, os veneráveis, os servos de Deus, os beatos. Então a igreja é bela, é bonita, mas a gente diz assim: mas por que tanta imperfeição, tantos pecadores, tanta hipocrisia, tantos católicos que parece que vivem mais no mundo? É exatamente porque Cristo não fundou a igreja para os santos. Ele fundou para os pecadores, para que eles pudessem se converter, para santificar as ovelhas machucadas e para glorificar o seu nome também pelos justos, que irão alcançar a perfeição na igreja. Porque fora dessa igreja a santificação é impossível, já que todo ser humano, vai dizer a palavra de Deus, que o justo cai 7 vezes, e para ele voltar é necessária essa purificação pela confissão, pelas graças que vêm de Cristo Jesus nosso Senhor. Então a igreja é uma esposa belíssima, é a esposa de Cristo. É por isso que nós temos que pensar 2 vezes antes de criticar a igreja, porque às vezes a gente está dizendo: mas a igreja não, a igreja ela é santa, ela sempre é nova, é uma novidade, a alma dela é o Espírito Santo, ela é uma estrutura divina, não é humana. E quando um padre, um bispo, um fiel peca, sai da docilidade da igreja, é desobediência, mas nunca irá afetar a igreja, ela é indestrutível, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então o foco do demônio é só a igreja católica, porque só ela leva filhos para o céu. Porque se você funda uma igreja agora, e os membros da tua igreja vai para o céu, que força tem, já que se você fundar vai ser uma coisa humana? Então a mesma coisa vale para todas as igrejas protestantes e pentecostais, o mesmo valor. Então uma pessoa que está lá vai ser salva pela divina misericórdia, mas não pelos méritos do fundador, porque o fundador é muito fraco, é um ser humano pecador. Então é uma graça muito grande você ser católico. É a única igreja que, na verdade, a perseguição vem realmente das profundezas do inimigo, porque São Tomás de Aquino vai dizer que a igreja não passa um instante sem ser perseguida, porque ela é divina. Então ela que dá trabalho, ela que vai trazer para nós os bens que nunca irão passar. Então as pessoas dizem: mas a igreja, cadê o nome da igreja católica na Bíblia? A pergunta está errada.
A Bíblia é fruto da igreja. Jesus instituiu a igreja primeiro. Tudo começa pela igreja. Então, Paulo já perseguia a igreja. Por isso que a Bíblia nem existia. Paulo, a metade do Novo Testamento é de São Paulo. Então, a igreja vem primeiro, a estrutura vem, vem primeiro, e a estrutura é física, são de pessoas. É necessário uma sucessão, porque Jesus funda a igreja, ele sabe que nós não somos anjos. É necessário uma sucessão, e já foram mais de 200 papas. E o Papa Francisco carrega a autoridade de Pedro até hoje, e essa autoridade vai até o fim do mundo. Então isso é interessante saber que Deus colocou nessa igreja tudo que você necessita para ir para o céu. Então a maior graça que você tem é ser católico, porque se você não fosse, você não ia chegar naquele nível de santidade que Deus quer para a tua vida. Então, amados irmãos, hoje é um dia de glorificar a Deus por causa disso, por causa dessa igreja humana e divina, porque divino é o seu sucessor, humana porque nós entramos nesse mistério. A cabeça da igreja é Jesus Cristo. O corpo precisa de graça, mas o catecismo da igreja católica vai dizer que nunca entra pecado na igreja, sabe por quê? Porque a vida dela é graça. Os filhos machucam, a gente precisa de confissão, a gente precisa de muitas graças, e a igreja tem o remédio adequado. Cada sacerdote carrega essa unção que vem de Cristo, porque Cristo santificou os seus sacerdotes, deu a ordem, mas de Cristo até nós, todo padre, todo bispo carrega de maneira ininterrupta essa unção do Divino Espírito Santo. E é a igreja que tem a função de carregar almas para o céu. Por isso que Jesus vai dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu para Pedro e para a sua igreja. Então é errado, por isso que é errado fundar igrejas, porque Cristo não deu autoridade para ninguém a não ser a sua igreja. E a gente sabe que quando alguém fora da experiência católica começa a pregar, a proclamar a palavra de Deus, aquela pessoa ela se auto-se-intitula um pregador, um pastor, um bispo, mas é a pessoa ela se joga. Então isso é perigoso, porque ali falta os elementos, a sucessão apostólica, a doutrina verdadeira, a unidade, porque é muito claro no Evangelho que Pedro sempre foi o cabeça. Jesus escolhe primeiro ele, Jesus pede para ele a questão do mandato de ser a pedra fundamental dessa igreja. Então nós temos que rezar por causa dessa cegueira que existe no mundo, e os nossos familiares e a nossa geração futura não cair no erro, porque hoje é muito fácil você escutar uma pregação emotiva e sair dessa igreja na hora do sofrimento. Jesus quer que você permaneça nessa igreja. Então é um mistério muito grande, porque desde o começo dos séculos você vai escutar isso. Existe uma carta chamada Didaquê, do ano 48, não é uma carta canônica, mas é antes dos evangelhos quase, de São João, por exemplo. E nessa carta já vai dizer: confessai os pecados na igreja. Só a igreja confessa pecados. E ela continua dizendo: para comungar a Santa Eucaristia. Então tudo aponta para esse mistério da igreja. Então que possamos tirar a vaidade, a soberba. E eu quero dizer que nós nunca podemos criticar o Papa. Você, como filho, suportando todas as dificuldades, reze como São Francisco rezou, como São Domingos reformou a igreja pela santidade. Porque senão, Nossa Senhora, até escrevi uma citação aqui, Nossa Senhora vai dizer para o Padre Gobi, naquele livro azul, Os Filhos Prediletos, ela diz assim: em breve virá então um tempo em que só quem estiver unido ao Papa irá permanecer na fé do meu filho, porque senão irá entrar na apostasia. Apostasia é você se desligar. Permanecemos nesse amor, permanecemos usufruindo do sacramento. Há muitos católicos que não usufruem, eles podem se confessar, mas por algum motivo, por vergonha, perde a graça. Você é filho da graça, você nasceu para viver na graça. Então se a gente não santificar, não viver na graça, é culpa nossa.
O pecado, todos nós iremos cometer pecado até o último dia da nossa vida. Mas Jesus te dá a oportunidade de viver na graça. É interessante aquelas pessoas que já não conseguem viver mais fora da graça. Se comete um pecado grave, vai procurar o padre aonde ele está. Vai rodar a cidade, vai buscar. É esse sentimento que deve brotar do nosso coração. E outra coisa é ser sempre obediente. De vez em quando pedir uma bênção especial para um padre. Porque o padre, ele tem a graça capital, seja quem for, ele é outro Cristo. A alma dele é como se foi modificada. Os atos dele são como que um sacramental, porque tudo que ele fala, ele santifica. A boca do padre tem uma unção muito grande. Então vamos usufruir. Usufrua também da igreja. Catedral, você participa aqui. A igreja é um local abençoado. Há muitas pessoas que têm essa sabedoria, então gostam de ficar aqui muito tempo. Isso é muito bom, vai atrair bênçãos para você, adorar Jesus eucarístico. Aproveite, porque você vive dentro de um mistério. A Igreja Católica é um dos mistérios da existência humana, porque nela existe o Espírito Santo. Por isso que Jesus vai falar para Santa Faustina: Faustina, filha, medita sobre a graça divina que há na igreja. É por isso que pessoas que vivem na igreja de fato, na vida dessa pessoa acontecem coisas, milagres. A pessoa consegue ver coisas além do que o olhar humano pode captar. É essa vida sobrenatural que Jesus quer para você. Jesus não quer que a gente vive na tristeza, no vazio, murmurando, queixando da vida. Não, Jesus quer mais. Avança para as águas mais profundas. Vamos pedir então, hoje, um coração de Pedro, de convicção, que erra, mas levanta. Uma boca de Paulo, que fala palavras proféticas, que realmente vai dizer: eu combati o bom combate, agora eu vou alcançar a salvação eterna. E você também merece viver essa vida. Só basta então ser dócil com a igreja, viver o que a igreja pede, e se cair, levante. O pecado nunca foi problema para Cristo, porque qual é o nome dele? Mateus 1:21. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Amém? Feche seus olhos, amados. Vamos rezar um pouco. Vamos agradecer pelos sacerdotes. O padre que te batizou fez uma grande caridade. Talvez perdoar também, porque nós, padres, somos imperfeitos, impacientes, pecadores. Perdoa também o padre que falou uma palavra dura para você, não te atendeu, um bispo. Mas isso nunca vai afetar a graça de Deus. Faça um compromisso hoje com a bela esposa de Cristo, de entender mais os mistérios de Deus, abrir os olhos para as pregações, os ouvidos, tentar enxergar no sacerdote outro Cristo, rezar para que tua família possa sempre estar na igreja, rezar para que aquele membro, aquela ovelha que está se afastando, volte. Confie, ele pode voltar um dia, ele pode ter gosto pela missa, ter gosto pelos sacramentos. Jesus vai dizer assim: para aquele que crê, tudo é possível. E ele vai dizer para Marta, depois da morte de Lázaro, no João 11:25, eu não te disse, se creres verás a glória de Deus, e toda a tua família será católica apostólica, e Cristo irá realizar maravilhas na tua vida. Que São Pedro e São Paulo, na glória, no trono que eles estão agora nesse instante, olhe para você, para a tua família, e te dê a graça da perseverança nessa amada igreja de Cristo.